Você já se sentiu completamente invisível? Já experimentou aquela sensação de que todo mundo passa por você e ninguém percebe o que você está sentindo por dentro? Talvez você sorria por fora e cumprimente as pessoas, faça seu trabalho, cuide da sua casa, mas dentro do seu peito existe um lugar silencioso, carregado de perguntas e dores que ninguém imagina. Essa história que eu vou te contar fala exatamente desse sentimento. Fala de uma mulher que parecia não ter importância nenhuma para quem estava ao seu redor, mas que foi vista por Deus quando tudo parecia perdido. Eu quero que você fique comigo até o fim, porque eu creio que ao conhecer essa história, algo vai despertar dentro de você. Um entendimento profundo de que você não está sozinho, de que Deus enxerga até o que você não consegue colocar em palavras, e que o seu deserto pode ser o lugar onde Deus vai te encontrar. O nome dela era Agar. Talvez você nunca tenha prestado atenção nesse nome, mas Agar carrega uma história que representa milhões de pessoas. Pessoas que foram usadas, descartadas, feridas, desprezadas. Pessoas que se sentiram um nada diante do mundo. Gente que pensou que Deus tinha coisas mais importantes para fazer do que olhar para o seu sofrimento. E mesmo assim, Deus apareceu exatamente onde ninguém imaginava. Agar era egípcia, uma serva, alguém que não tinha direito de escolha. Ela pertencia a Sarai, esposa de Abrão. Eles viviam em Canaã e tinham uma promessa de Deus. Seriam pais de uma grande nação. Mas o tempo passava. O ventre de Sarai permanecia estéril. Os anos iam deixando a esperança cada vez mais distante. E foi então que Sarai tomou uma decisão baseada no desespero e na cultura da época. Entregou Agar a Abrão para que ele tivesse um filho com ela. Era assim que algumas mulheres tentavam resolver a infertilidade, usando outra mulher como barriga de aluguel. Mas Deus nunca planejou isso. Nunca foi a vontade dele que Agar fosse tratada como um objeto. Agar engravidou. E foi aí que a situação ficou ainda mais difícil. Quando ela percebeu que carregava no ventre o filho do seu senhor, seu coração mudou. Talvez fosse orgulho, talvez fosse o primeiro gosto de importância que ela sentia em toda a sua vida. Talvez fosse apenas o alívio de pensar, pelo menos agora serei respeitada. Mas Sarai não suportou vê-la grávida. O ciúme brotou como uma erva daninha e tornou tudo amargo. A Bíblia diz que Sarai começou a humilhar Agar. Não sabemos exatamente o que ela fez. Talvez palavras cruéis, talvez desprezo constante, talvez ordens que tornavam sua rotina insuportável. O que sabemos é que chegou a um ponto em que Agar não aguentou mais. Ela fugiu. Grávida, cansada, sozinha, ela correu para o deserto. Pare um instante e tente imaginar o que ela sentia. Medo, humilhação, abandono. Ela não tinha ninguém para ajudá-la, nenhum plano de para onde ir. Estava apenas tentando escapar do peso insuportável de continuar naquele lugar onde a sua dignidade tinha sido pisoteada. Talvez você se identifique com esse momento. Talvez você também tenha fugido. Talvez você não esteja literalmente no deserto, mas no seu coração tudo parece seco. Um silêncio pesado envolve seus pensamentos. Você até ora, mas não sente resposta. Você tenta explicar sua dor para as pessoas, mas ninguém entende de verdade. É nessa hora que o diabo tenta soprar no seu ouvido. Você não importa. Deus tem problemas maiores para resolver. Mas eu quero te dizer, essa é a maior mentira que você pode acreditar, porque o mesmo Deus que encontrou Agar no deserto está olhando para você agora. Ele não desvia o olhar quando você chora. Ele não acha sua dor pequena. Ele não está ocupado demais para notar o seu sofrimento. O que aconteceu em seguida mudou para sempre a história de Agar. Enquanto ela estava perto de uma fonte de água, no deserto de Sur, o anjo do Senhor apareceu a ela e disse: Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? Repare que Deus chamou Agar pelo nome. Ele sabia exatamente quem ela era, conhecia sua história, sabia onde estava e por que estava fugindo. Mas ele quis ouvir dela, porque quando colocamos nossa dor em palavras,
Algo se organiza dentro da gente. Agar respondeu: fujo da minha senhora Sarai. E então Deus falou algo que poderia parecer duro à primeira vista. Volta para tua senhora e humilha-te debaixo de suas mãos. Talvez você se pergunte, por que Deus pediu isso? Porque Deus não queria que Agar continuasse fugindo. Ele queria que ela enfrentasse o lugar da sua dor, mas com uma promessa diferente no coração. Porque logo depois, o Senhor declarou: multiplicarei sobremodo a tua descendência, que não se contará por numerosa que será. Deus estava dizendo: você não é apenas uma serva, você é mãe de uma grande nação. Eu conheço o seu futuro, eu tenho propósito na sua vida. E deu ao filho de Agar o nome de Ismael, que significa Deus ouve. Então Agar disse: tu és o Deus que me vê. Em hebraico, El Roi. Porque ela compreendeu que mesmo no deserto, Deus estava olhando para ela. Agora respire fundo e deixe essa verdade entrar no seu coração. Deus vê você. Ele vê a parte da sua história que você acha vergonhosa. Ele vê os pensamentos que você tenta esconder. Ele vê o cansaço que você não tem coragem de admitir. Ele vê quando você coloca a cabeça no travesseiro e tenta acreditar que amanhã será melhor. Ele vê quando você sorri para não preocupar ninguém. Ele vê quando você pensa que não vai aguentar. E ele não apenas vê, ele se importa, ele se aproxima, ele fala com você, ele sustenta você. Talvez você diga, mas eu não sou ninguém. Agar também pensava assim. Mas Deus escolheu registrar a história dela na Bíblia. Ele quis que todo mundo soubesse que ele olha para os esquecidos, para os pequenos, para os invisíveis, para os que não têm voz. Isso quer dizer que ele também está olhando para você, que ele tem propósito para a sua vida, mesmo quando tudo parece sem sentido. Se você sente que está no seu deserto particular, hoje eu quero que você faça uma oração sincera. Deus, me mostra que o Senhor me vê. Não precisa ser uma oração bonita, ensaiada, só precisa ser verdadeira. Fale como Agar falou. Conte de onde você vem e para onde você está indo, mesmo que você não saiba a resposta. Diga a ele o que dói, o que cansa, o que te faz querer fugir. Ele vai ouvir você e vai responder de um jeito que só ele sabe. Talvez não seja como você espera, talvez não seja imediato, mas eu te prometo, ele vai se revelar, ele vai sustentar você. E quando você olhar para trás, vai entender que o seu deserto foi o lugar onde Deus construiu uma história nova na sua vida. Se essa mensagem tocou seu coração, eu quero te convidar a não guardar isso só para você. Se inscreva no canal agora e compartilhe com alguém que esteja passando por um momento difícil. Talvez essa seja a palavra que vai lembrar essa pessoa de que Deus ainda vê, de que Deus ainda ouve, de que Deus ainda transforma. Você não está só. Agar não estava só. E Deus continua o mesmo. Ele vê você no deserto. Depois que Agar ouviu as palavras de Deus, algo mudou dentro dela. Não era só a promessa de um futuro grandioso para seu filho Ismael. Era a certeza de que ela não estava abandonada, de que havia um Deus que a via e se importava, mesmo no lugar mais difícil. Você já parou para pensar em quantas vezes se sentiu perdida no deserto da vida? Não um deserto de areia, mas aquele deserto interior, cheio de dúvidas, mágoas, perdas e solidão. Muitas pessoas pensam que Deus só está presente nos momentos bons, nos dias de vitória, quando as flores estão desabrochando. Mas é exatamente no deserto, onde tudo parece seco, árido e sem vida, que Deus revela o seu poder e seu cuidado de forma mais profunda. O deserto não é lugar de desistência, é lugar de encontro. Foi ali, naquele silêncio, que Agar teve a coragem de olhar para o seu sofrimento e ouvir a voz que mudaria sua história. Se hoje você sente que está no seu deserto, seja uma fase difícil, um luto, um relacionamento destruído, uma saúde frágil, uma crise financeira, quero que você saiba: não importa o quão árido pareça, Deus está ali, vendo, ouvindo
e preparando uma promessa para você. Porque a promessa de Deus para Agar não foi só para ela. Foi para seu filho, Ismael, que se tornou o pai de uma grande nação, o povo árabe. Isso nos mostra que o deserto pode ser o começo de uma grande transformação. O seu deserto também pode ser o início de uma mudança poderosa. Talvez você não veja agora, mas Deus está preparando um caminho para você. Ele usa as dificuldades para moldar o seu caráter, para fortalecer sua fé e para te posicionar onde você nunca imaginou estar. Agar não voltou para casa com um sorriso fácil. Ela teve que voltar para um lugar onde havia sido desprezada. Ela teve que enfrentar a humilhação, a rejeição e a dor que a fizeram fugir. Mas ela voltou com um coração renovado, porque ela sabia que não estava sozinha. Porque ela sabia que sua história não estava definida pelas circunstâncias, mas pelo Deus que havia. E eu sei que essa é a parte mais difícil para você também. Enfrentar as feridas, voltar para lugares onde você foi magoado, dar passos mesmo quando o medo grita dentro de você. Mas não precisa ser sozinho. Deus quer te dar essa coragem. Ele quer te vestir com força e esperança. Ele quer que você saiba que mesmo que ninguém entenda a sua luta, Ele entende. E que Ele está com você em cada passo do caminho. Quando você se sentir fraco, lembre-se da história de Agar. Ela não teve uma vida fácil, mas teve um Deus fiel. Ela teve uma promessa, e isso foi maior do que tudo que tentou derrubá-la. Hoje eu te convido a fazer algo poderoso. Olhe para dentro e reconheça o seu deserto. Não fuja mais dele. Não finja que não está doendo. Diga para Deus exatamente como você está se sentindo. Chore, grite, peça ajuda. Porque só quando reconhecemos nossa dor, abrimos espaço para a cura. E, ao mesmo tempo, abrace a promessa de Deus para a sua vida. Lembre-se que Ele é o Deus que vê. Ele vê cada lágrima, cada medo, cada sonho que você guarda no coração. Ele tem um plano para você, mesmo que pareça escondido agora. Se você está passando por um momento difícil, não desista. Agar não desistiu, Ismael não desistiu, e você também não precisa desistir. Deus está trabalhando em você e por você. E quando você sentir que tudo está contra, quando as vozes internas tentarem te convencer que não vale a pena, se lembre, o Deus que viu Agar te vê também. Ele está com você no deserto. Se essa mensagem tocou o seu coração, eu quero te pedir duas coisas simples, mas que podem fazer toda a diferença. Inscreva-se no canal para receber mais mensagens que trazem esperança e força para a sua caminhada. Compartilhe esse vídeo com alguém que está precisando ouvir que não está sozinho, que Deus vê e cuida de cada detalhe da nossa vida. Porque no deserto, quando tudo parece estar perdido, a luz de Deus brilha mais forte. E você é essa luz. Nunca se esqueça. O Deus que viu Agar está vendo você agora. Ele te ama, te fortalece e quer transformar sua história.